Hi everybody, welcome to our new video. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre um truque, não sei se dá para chamar de truque, mas eu vou chamar assim, para você nunca mais se confundir na hora de pronunciar uma palavra em inglês, ou para pelo menos começar a pronunciar com mais segurança as palavras em inglês. Quem nunca, né, pegou uma palavra em inglês ali na frente ali de surpresa e ficou em dúvida se a pronúncia era com som aberto, um som fechado, se é um som de I, som de I, som de A e por aí vai, né? E isso acontece porque a língua inglesa, neste ponto, ela é muito diferente da nossa língua, né, do português, né, onde a pronúncia tende a ser, no nosso caso, mais objetiva, mais específica, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que tomar cuidado mesmo e fazer uso de estratégias como essa que eu tô trazendo para vocês neste vídeo aqui. Primeiro de tudo, a gente tem que entender dois conceitos. Na verdade, é um só que tem duas frentes, que é o som das vogais em inglês, né? A gente vai trabalhar aqui com a terminologia aberto e fechado, ou seja, o som aberto da vogal, som fechado. Repito, vogais, ok? A, E, I, O, U, beleza? Então, começando aqui, bem simples de entender, bem objetivo. Qual é o som aberto das vogais? O som aberto das vogais é aquele que a gente pronuncia na hora de falar o alfabeto. Ah, teacher, mas eu não memorizei o alfabeto ainda. Então corre memorizar, por favor, tá? Independente de aprender o que eu tenho para passar nessa aula ou não, o alfabeto tem que estar na ponta da língua, principalmente as vogais, né? Então vamos lá, qual é o som? Quais são os sons, melhor dizendo, das vogais no alfabeto? Vamos lá? A, E, I, O, U. Beleza? Então esses são os sons, né? Esses são os sons abertos das vogais. Quando a gente falar em som aberto, são esses sons que eu acabei de reproduzir aqui. Então quais seriam os sons fechados? Sons fechados, dependendo da vogal, eles têm mais de um. O A, por exemplo, ele tem o som de A ou o som de A. Beleza? Aí vai depender do sotaque, né, da palavra, enfim. O E vai ter um som mais de E mesmo, tá? O som aberto dele. I fechado é aberto. O I, ele já tem um som mais ou menos entre o I e o E. Um som meio assim, ok? A gente vai ver nos exemplos daqui a pouco para ficar mais claro, mas é um som entre o E e o I. O O, por sua vez, com o som aberto dele vai ser O. E por último, o U, que vai ter o som de som fechado, Repito, tem variações, tem sotaques e tudo mais, ok? Mas aqui eu tô me baseando majoritariamente na pronúncia americana, beleza? Então vamos ver na prática aqui a diferença entre o som aberto e fechado e o quanto isso impacta no som final da palavra, ok? Então pode ser o nome de uma pessoa, de um lugar ou até mesmo uma palavra, seja ela qual for, verbo, advérbio, substantivo, enfim. Então começando aqui por dois nomes, Mike, como em Mike Tyson, e Mick, como em Mick Jagger, ok? Repare aqui que está escrito aqui do lado, ó, estão escritos aqui, né, o Mike e Mick. Então repare que o Mike, aqui na minha esquerda, que esse é meu lado esquerdo, beleza? Para você que tá vendo, talvez não, para mim é aqui, ó. A palavra Mike, ela é escrita por M, pelas letras M, I, K, E, ok? O que a gente tem aqui? Começando pela letra I, uma vogal, e uma vogal, né, I em inglês, né? Uma consoante, K, K, e uma outra vogal, I. Então eu vou chamar, digamos, essa palavra aqui, ou melhor dizendo, eu vou associá-la ao grupo que eu vou chamar de VCV, ou seja, vogal, consoante, vogal. Combinado? Maravilha. E aqui no meu lado direito, ok? Esse é o meu lado direito, a gente tem a palavra, ou o nome, Mick. M-I-C-K, Mick. O que a gente tem aqui? Né, ou melhor dizendo, vou associar a um grupinho que eu vou chamar de vogal, consoante e consoante. Então o que acontece aqui? Se a gente tem um padrão VCV, ou seja, vogal, consoante, vogal, a tendência da palavra é sair aberta. É com o som, melhor dizendo, né, a vogal, né, a palavra, vai sair com o som aberto referente à vogal principal, né? No caso aqui, por exemplo, de Mike, a vogal principal é a vogal I, por isso Mike, I, beleza? E no Mick, a vogal principal também é a vogal I. Por isso, né, seguida de duas consoantes, né, VCC, né, a gente vai ter Mick, som fechado. Mike, som aberto do I. Mick, som fechado do I. Vamos ver mais exemplos aqui e observar se os padrões que eu tô falando aqui
de vogal, consoante, vogal ou vogal, consoante, consoante se aplicam também. Contrastando aqui duas palavras, a palavra bite, que é o verbo morder, B-I-T-E, bite, som aberto, né? Verificamos o padrão vogal, consoante, vogal? Verificamos, né? I, né? T, né? O I, a vogal, T, consoante, e logo a letra E, que é outra vogal. Então, V, C, V. Já uma palavra bem parecida, mas né, não é a mesma, é a palavra bit, B-I-T. O que acontece? Aqui a gente não tem duas consoantes seguindo, mas a gente tem uma consoante e a palavra acaba. Então quando acontece isso, a gente entende que como se fosse uma outra consoante, né? Ou seja, consoante e nenhuma letra, nesse padrão vai ser a mesma coisa, beleza? Então vai manter o som fechado e é por isso que esta palavra que você está vendo aqui se pronuncia bit e não bite. Um exemplo com a vogal A agora, A. Hate, a palavra hate, que é o verbo odiar, ou a palavra ódio, substantivo, né? H-A-T-E. Então, A, vogal, T, consoante, E, vogal. Vogal, consoante, vogal, né? Vogal A, vogal T, vogal A, consoante T, vogal E. Então, vogal, consoante, vogal. Então, temos o som aberto, hate. Já na palavra hat, que tá aqui, que significa chapéu, H-A-T. Então, a gente tem a vogal A, a gente tem a consoante T e a gente não tem mais nada. É como se né, houvesse uma segunda letra T ali, por exemplo. Né? Então vai ser o som fechado hat e não hate. Com a vogal O, vamos ver aqui a palavra hope, que significa esperança, ou o verbo esperar nesse sentido. Né? Então a gente tem H-O-P-E. A letra O é uma vogal, V. A letra P é uma consoante, C. E a letra E, novamente uma vogal. Então temos ali V, C, V, vogal, consoante, vogal. Logo, o som aberto da letra O, que é O, né, como a gente fala no alfabeto. Hope. E embaixo, ou melhor dizendo aqui agora, a gente tem a palavra hop, que é o verbo que significa sacudir, bater, enfim, depende do contexto, né? Mas temos esse verbo hop, H-O-P, né? Então a gente tem aqui o som fechado. Por quê? Temos o O como vogal, o P como consoante e não temos mais nenhuma letra na palavra, então vai entrar no padrão, né, VCC. Né? Agora com a vogal U, então som aberto U, que a gente vê no alfabeto. Então a palavra cute, C-U-T-E, significa fofo, adorável. Né? Então U-T-E, vogal, consoante, vogal, cute, som aberto. Em contraste com a palavra cut, que é C-U-T, a gente tem o som fechado, né? Que é uma vogal, U, consoante, T e acaba a palavra. Então, cut, som fechado. E agora para fechar com a vogal E. Então, vamos pegar aqui o nome agora, um nome, né? Peter. Peter, a gente tem ali a partir da letra E, a gente tem, né, o começo de uma, ou melhor dizendo, a vogal principal da palavra, no caso aqui o nome, né? Então, E, vogal, T, consoante e novamente um E. Depois o R, mas enfim, não difere dali pra frente, né? Então, vogal, consoante, vogal, V, CV, logo o som aberto, I, Peter, ok? E para fechar então aqui, quase a mesma palavra, né? No caso aqui a palavra pet, que sim, animais de estimação, né? Essa palavra vem do inglês, a gente usa em português, né? Então a gente tem o E e o T e depois acaba, né? Então temos o som fechado da vogal E, que fica então nesse caso E. Por isso pet e não pet. Só pra gente finalizar aqui então, é importantíssimo dizer que existem exceções. Isso aqui que eu acabei de explicar vai funcionar em 99% dos casos, mas é claro, tem sempre a exceção. Então fica atento, né? Palavras como night, né? Noite, a gente tem, por exemplo, aí uma quebra dessa regrinha da vogal consoante vogal, né? A gente tem night, por exemplo, que é vogal consoante consoante, mas mesmo assim o som da letra I permanece aberto, né? Então, e outras palavras que vão nesta pegada aqui, né? Talvez eu faça um vídeo explicando por que isso acontece, mas isso é papo mesmo para outra hora. E aí, essa dica foi boa para você? Então, comente aqui embaixo, curta, compartilhe com os amigos e não se esqueça de nos encontrar no próximo vídeo. Valeu!